Oi, gente, eu sou o professor Bruno e a gente está aqui junto para mais uma aula de filosofia. Pessoal, o tema da aula de hoje, como é característico das aulas de filosofia, é um tema que não dá para a gente esgotar em uma aula só. Dá uma olhada na tela, a gente vai conhecer um pouco hoje sobre filosofia da linguagem. Vem cá comigo, vamos tentar entender o que é filosofia da linguagem. Eu quero que vocês parem para pensar como que o fenômeno da linguagem faz parte da nossa vida. A todo momento a gente utiliza a linguagem para se comunicar, para fazer tudo o que um ser humano faz. Daí, muitos pensadores têm essa curiosidade de investigar o fenômeno da língua. De onde vem? Como nós comunicamos? O que está por trás desse fenômeno? E como é um assunto muito grande e muito difícil de esgotar em uma aula só, a gente vai seguir um problema bem prático de um filósofo austríaco que vocês vão conhecer agora. Olha lá na tela, Ludwig Wittgenstein é um filósofo austríaco que viveu nesse período um pouco antes da Primeira Guerra Mundial e morre em 1951. Ele é um grande filósofo da tradição, interessado principalmente no problema da linguagem, e um dos argumentos que Wittgenstein vai desenvolver é a ideia de que não existem linguagens privadas. O Wittgenstein, ele está argumentando para a gente o seguinte, que não é possível que uma pessoa invente uma linguagem que é totalmente privada, que não tem algum componente público, que não tem qualquer tipo de pertencimento a mais de uma pessoa. Wittgenstein pede para a gente imaginar o seguinte, não seria possível uma pessoa, digamos, numa ilha deserta, inventar uma língua para registrar qualquer coisa que ela queira. Uma língua tem sempre um componente público, porque uma língua, segundo Wittgenstein, é uma coisa muito parecida com um jogo. A gente vai tentar entender o que é esse argumento e, a partir dele, a gente vai tentar conhecer um pouco sobre filosofia da linguagem. Então, olha lá na tela. Como eu tinha falado mais cedo com vocês, gente, filosofia da linguagem é um assunto primordial na filosofia. E antes de eu apresentar para vocês várias correntes diferentes de pensamento a respeito desse tema, vem aqui na tela comigo, eu só quero ilustrar a importância desse tema na história para vocês. Por exemplo, quando a gente vai falar de pensamento oriental, na China, a mesma palavra que eles utilizam para ilustrar vida é aquela utilizada para dizer palavra. Isso quer dizer que no pensamento chinês existe essa ideia de que as palavras que nós utilizamos para ilustrar as coisas que acontecem ao nosso redor fazem uma diferença gigantesca no modo como o nosso mundo é. O pensamento chinês ilustra a importância desse fenômeno da seguinte forma. Eles têm pelo menos 4 palavras diferentes para dizer morte. Eles têm uma palavra, por exemplo, para descrever a morte de um imperador. Eles têm uma palavra, por exemplo, para descrever a morte de um soldado, a morte de uma pessoa comum, ou a morte de alguma pessoa que cometeu um crime. Cada uma dessas palavras são diferentes e descrevem um fenômeno em particular. Então, quando você utiliza uma delas para se referir à morte de uma pessoa, você está dizendo quem ela é, você está dizendo qual que é o destino dela depois que ela morre. Se ela vai, por exemplo, para o paraíso, ou se ela vai receber homenagens póstumas, ou se ela vai ser esquecida pelas pessoas. Então percebam como que é decisivo a questão da língua aqui.
E esse caso que eu descrevi do pensamento chinês é uma coisa que a gente observa em muitas culturas antigas, incluindo a grega. Desde Platão, lá no começo da história da filosofia, existe uma conversa muito intensa sobre a natureza da linguagem. Se linguagem é uma coisa natural ou se linguagem é uma coisa artificial. Se existe um componente natural na linguagem, que, portanto, não está sob nosso controle, ou se a língua é pura e simplesmente uma invenção nossa. Isso quer dizer, então, que desde a Antiguidade Clássica até os dias de hoje, e Wittgenstein faz parte dessa tradição, tem muitas correntes de pensamento diferentes acerca desse fenômeno. Não vai dar para a gente mergulhar a fundo em todas elas. Então a gente vai conhecer cada uma delas e aí fica para a curiosidade de cada um tentar descobrir mais informações sobre isso. No ensino superior, quem sabe, vocês terão a chance de mergulhar nesse conhecimento. Então vamos ver as principais correntes em filosofia da linguagem agora. Olha lá no slide. A gente tem uma chamada de pragmatismo, por um motivo muito óbvio. Essa corrente de pensamento vai afirmar que o significado das palavras, a experiência da linguagem, ela está relacionada com a consequência da aplicação desse significado no mundo. Então volta aqui comigo. Vamos pensar nesse exemplo que eu acabei de dar do pensamento chinês, de como eu consigo definir o destino de uma pessoa utilizando o nome. O pragmatismo vai estar concentrado em perceber como a aplicação de um nome, a aplicação de um significado interfere no mundo ao nosso redor. Qual diferença no mundo ao nosso redor faz quando eu utilizo um significado ou outro? O significado vai ser considerado correto ou não, dependendo dessas consequências no mundo ao nosso redor. Note, então, que se trata de uma corrente de pensamento bem consequencialista, bem prática. Ela está interessada no que vai acontecer caso eu utilize uma palavra com um significado ou não. Essa, então, é a nossa primeira corrente de pensamento no que diz respeito à filosofia da linguagem. Olha lá a segunda, a gente vai chamar ela de referencialismo. O referencialismo ele vai estar preocupado com aquela coisa ao qual uma palavra se refere. Então vem aqui comigo. É muito comum a gente imaginar que uma palavra tem um certo significado e que esse significado é objetivo. A gente imagina, por exemplo, que uma porta sempre teve esse nome porta, por algum motivo natural. A gente não sabe quando esse nome foi criado, a gente não viu uma pessoa inventar esse nome, então a gente imagina que, por natureza, uma porta tenha esse nome porta, que eu junto as 5 letrinhas que formam porta e essa palavra vai se referir a esse objeto. Eu tenho aqui, então, um tipo de pensamento de acordo com o qual o significado de uma palavra é aquilo ao qual ela se refere. E, normalmente, essa relação entre palavra e o objeto ao qual ela se refere é uma relação natural. Para o referencialismo em geral, o significado das palavras é objetivo e a linguagem não é uma invenção humana. E se vocês forem parar para pensar, existe uma certa lógica nisso, porque quando nós nascemos, quando nós, seres humanos, chegamos no mundo, nós já estamos lançados na experiência da linguagem. A gente não inventa uma língua quando a gente nasce para falar. A gente já nasce no interior de uma língua e a gente aprende a falar essa língua. Em certo sentido, então, é uma coisa que
faz parte da nossa natureza. Vamos ver agora a terceira corrente que eu trouxe para vocês. Olha lá na tela, a gente vai dar o nome para essa corrente aqui de construtivismo. O construtivismo, gente, é uma terceira corrente de pensamento na filosofia da linguagem que é, em certo sentido, o oposto daquilo que eu chamei há pouco de referencialismo. O que o construtivismo afirma? Ele afirma que a linguagem, em todos os seus aspectos, é uma construção social. Isso quer dizer que, ao contrário do referencialismo, que afirma a existência de uma certa relação natural entre a linguagem e aquilo ao qual ela se refere, o construtivismo vai entender a experiência linguística como uma coisa puramente artificial. Somos nós que estabelecemos o significado das coisas. Somos nós que criamos a relação entre uma palavra e aquilo que ela significa. Não existe para o construtivismo esse tipo de relação natural. Não existe essa relação objetiva, por exemplo, entre um objeto que nós chamamos porta e as 5 letras que juntas formam o nome porta. Isso é uma construção social, isso foi uma coisa que nós criamos de acordo com a nossa conveniência. Essa, junto com o referencialismo, é uma posição em filosofia da linguagem muito antiga. Lá desde a Antiguidade Clássica, nos diálogos de Platão, a gente conhece, por exemplo, um pensador grego chamado Crátilo, que vai entender que o fenômeno linguístico é uma coisa que obedece à conveniência humana e que ele é algo que se ajusta à nossa necessidade e que somos nós, seres humanos, criadores desse fenômeno linguístico. Um outro nome que isso pode ter, vai ganhar esse nome lá no período medieval e também no período moderno, é a ideia de nominalismo, que é a tese de que esses nomes são invenções nossas e que eles não existem de maneira objetiva na realidade. E uma quarta corrente, que está ali na tela agora, é o que a gente chama de comunitarismo. É uma corrente de pensamento que está presente tanto no pragmatismo, no referencialismo e no construtivismo. Vem aqui comigo, então. O comunitarismo vai partir do pressuposto que a linguagem é uma experiência comum. É uma experiência que a gente compartilha com várias pessoas e que a construção da linguagem e de seus significados é uma experiência comunitária, é uma experiência entre seres humanos conversando. Então, notem, a gente poderia ficar aqui até o dia de amanhã falando sobre diferentes correntes em filosofia da linguagem. Infelizmente, não tem como a gente esgotar esse assunto aqui na aula. Mas agora que a gente teve um pequeno gostinho do que são essas correntes de pensamento, vamos voltar no argumento de Wittgenstein. Olha ali na tela. Lembrem-se, a gente está querendo saber por que Wittgenstein afirma que não é possível existir uma língua privada. Wittgenstein argumenta o seguinte, é que uma língua, para poder existir, ela tem que possuir uma coisa que nós chamamos de critério de correção. Então vem aqui comigo, vamos tentar entender o que é um critério de correção. Vamos supor, para a gente entender exatamente o que esse filósofo quer dizer, que eu invente uma língua aqui agora e que ninguém tem acesso ao que eu inventei. Ninguém sabe qual o significado que eu atribuí às palavras. Como é que uma pessoa vai poder saber se eu estou fazendo uso da palavra de maneira correta ou não? Sem um critério de correção, a língua vira um exercício completamente arbitrário. Qualquer palavra estaria correta, qualquer palavra poderia estar incorreta.
O que isso quer dizer? É que sem um critério de correção, a linguagem vira um puro exercício de arbitrariedade. Isso quer dizer, então, que é necessário existir um critério de correção que me permita avaliar se a palavra está sendo utilizada de maneira correta ou se a palavra está sendo utilizada de maneira incorreta. Sem esse critério, eu poderia chamar um objeto por um nome que não é dele e poderia afirmar que ele está correto, porque eu inventei. Mas utilizando esse raciocínio, qualquer palavra poderia ter qualquer significado. E aí a gente não tem uma língua, a gente tem um simples exercício de arbitrariedade da pessoa que está falando, da pessoa que está inventando essa língua. O que isso quer dizer? Olha lá na tela. Para o Wittgenstein, não basta a gente recorrer às regras da linguagem para saber se o uso das palavras é correto ou não. Vem aqui comigo. Nós temos na língua portuguesa, por exemplo, a norma culta. E a norma culta orienta a gente sobre o bom uso do português. Como conjugar os verbos, de que forma a gente utiliza as palavras. Para o Wittgenstein, o recurso a essa norma culta também não é suficiente para a gente falar no fenômeno da língua. E aqui vem o grande barato do Wittgenstein. Olha lá na tela. Para ele, a forma como a gente utiliza as palavras vai estar ligado ao modo como a gente comumente, dentro da nossa sociedade, utiliza a língua para entender o mundo. Em outras palavras, e de um jeito muito simples e muito gostoso de entender, pro Wittgenstein, a palavra é um jogo. Então vem aqui comigo, vamos tentar entender o que Wittgenstein quer dizer quando ele afirma que a linguagem é um jogo. Ele está entendendo que a língua, de alguma forma, opera como um jogo. Ela tem um conjunto de regras, essas regras não são eternas. Se vocês quiserem um exemplo aqui, pensem no futebol, como que ele mudou desde o surgimento dele até hoje. Regras, por exemplo, foram criadas para tornar o jogo mais equilibrado, para suprir a necessidade dos jogadores de futebol, para melhorar o jogo. A língua opera da mesma coisa. A língua tem algumas regras que são construídas à medida que a gente fala. E, comumente, essas regras mudam por um motivo ou outro. Palavras são inventadas, e à medida que palavras são inventadas, a língua se transforma. As regras do jogo mudam. Ou seja, para o Wittgenstein, a gente tem aqui então uma experiência bastante comunitária de linguagem e também bastante referencialista de linguagem. Isso quer dizer que, à medida que a gente é lançado na experiência linguística, a gente aprende a falar quando? Quando a gente aprende quais são as regras desse jogo. E a língua muda quando? Quando, de alguma forma, nós, seres humanos, utilizando a nossa criatividade, nós construímos, nós elaboramos novas regras para a linguagem. Observem a história da língua portuguesa. Conversem com os seus professores de língua portuguesa e vejam como a nossa língua mudou. Se o critério de correção da língua portuguesa fosse pura e simplesmente a norma culta, a língua portuguesa não passaria por todas essas transformações. Então, o que Wittgenstein está falando de jogo, ele está pensando mais nas relações que as pessoas estabelecem entre si para significar as coisas, e nessa relação, o próprio ser humano, com a sua capacidade criativa, transforma a linguagem. Da mesma forma que nós transformamos esportes, por exemplo, como o futebol, como o basquete, como o voleibol. As regras desse jogo estabelecem para nós esse espaço onde eu sei dizer que uma palavra foi utilizada de maneira correta ou que foi utilizada de maneira incorreta.
E vocês conseguem perceber isso de uma maneira muito tranquila. Dentro de um campo de futebol, existem palavras com significados que fazem sentido. Se você simplesmente pegar esse palavreado do futebol e trazer, por exemplo, para uma sala de aula, as palavras vão soar estranhas. Por quê? A gente está transportando um contexto linguístico para um outro espaço que opera com regras diferentes. Olhem então, queridos, como eu tentei mostrar para vocês, filosofia da linguagem é um assunto gigantesco, não dá para a gente esgotar esse assunto em uma aula, a gente não tem tempo para isso, então eu tentei mostrar para vocês 4 correntes bem conhecidas, bem importantes. Tentei apresentar para vocês Wittgenstein, que é um pensador decisivo para a filosofia da linguagem. Agora fica, para sua curiosidade, procurar mais informações sobre esses caras. Conversem com seus professores de linguagens, conversem com seus professores de filosofia, pesquisem na internet, que vocês vão achar muita coisa legal para isso. É isso, eu quero deixar o meu abraço para vocês e até a próxima.